Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, nessa terça-feira, e eu queria continuar conversando com vocês sobre o Santos. Santos que está nos deixando preocupados, aliás, preocupadíssimos. Estamos nos sentindo num mato sem cachorro, vendo o fantasma da Série B nos assombrando a cada momento. Porque do jeito que está indo, está muito ruim, está muito complicado. E além do futebol no campo ser algo que preocupa e muito, as declarações do presidente Marcelo Teixeira nos deixam mais preocupados ainda, porque quem tinha que ter a cabeça no lugar nesse momento, quem tinha que estar entendendo os erros de gestão, tentando corrigir esses erros para encontrar um caminho, um norte, para tentar sair dessa situação caótica que o Santos se encontra, Marcelo Teixeira, acha que está indo tudo muito bem, obrigado, e que está fazendo uma ótima gestão. Uma ótima gestão. E que não tem nada para ser corrigido. Está tudo no caminho certo. Segundo ele, a gestão é profissional. Queria falar sobre isso, queria falar sobre o calendário do Santos até o break, queria falar dos transfer bans, queria falar também sobre os jogadores, predileções do técnico Kleber Xavier. Mas antes, pessoal, não se esqueçam, se inscreva aqui no canal, dê um like, ative o sininho. E também é importante você dar um hype no final desse vídeo, tá? É muito importante. Não se esqueça de fazer isso. Ajuda a propagar ainda mais na internet. Gente, o negócio é o seguinte. Ontem, depois do jogo, lá no Allianz Parque, o presidente Marcelo Teixeira foi cercado pela imprensa. Porque se é um ou dois repórteres, ele se manda. Aí a pessoal, fechou nele. No que fechou, ele falou assim, bom, já não dei declaração em Porto Alegre, já não falei com o pessoal contra o CRB, já não falei ali, que tá na hora de eu falar alguma coisa, afinal de contas, eu sou o presidente do Santos, claro, você tem que falar, não é pro jornalista, Marcelo, você tem que falar pro torcedor do Santos, você deve explicação, não é pro jornalista, você deve explicações para os torcedores, é isso que os jornalistas querem, que você explique, que você fale sobre os temas importantes do Santos nesse momento e, consequentemente, deixe o torcedor situado, sabedor do que está sendo feito, ou do que não está sendo feito, entendeu? Então, quando ele foi procurado lá pelos jornalistas e disse, ele foi perguntado sobre crise no Santos, uma coisa assim, ele falou, você tem certeza que essa pergunta para mim? Não, eu fiz essa pergunta para você, mas na verdade eu queria fazer para o meu pai. Claro que foi para você, óbvio. Você acha, a sua gestão, que o Santos não está em crise? Claro que o Santos está em crise, óbvio que o Santos está em crise. O Santos está afundado na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. E de lá, não vai sair tão já. Porque nós vamos discutir a questão do calendário. Vocês vão ver os próximos jogos do Santos. São jogos muito difíceis. Muito difíceis. Mas então ele disse que, de maneira irônica, é para mim que você está fazendo essa pergunta? Não, é para o meu pai. Claro que é para você. Você dirige o Santos, você comanda. Você dirige não. Você deveria dirigir o Santos. Mas só que você não dirige porque você é incapaz. Porque você vive no começo desse século, achando que o mundo é igual. Não, o mundo não é igual. Olha quantos repórteres tem ao seu lado nesse momento, Marcelo. Dá uma olhada. Vê se era assim na época que você dirigiu o Santos, quando o Santos foi campeão brasileiro. 2 vezes nas suas mãos. Parabéns por isso. Era só lá a rádio de Santos, a TV de Santos, o lance e mais nada. Hoje em dia, meu companheiro, tá cheio de gente lá. Tem influencer, tem youtuber, tem canal aqui, ali, lá e acolá, mais a imprensa que desce para Santos toda hora, ou tem gente para cá e para lá também. É difícil. Você tá acuado, Marcelo. Você não tem mais como propagar suas mentiras, porque elas têm perna curta e rapidinho elas são desmascaradas. Gestão profissional? Aonde? Com a dívida que o Santos tem. Fechou o ano passado, o balanço do ano passado deu uma dívida de 105 milhões, que não deveria ter sido aprovada pelo Conselho Deliberativo, mas foi aprovado para evitar, evidentemente, um pedido de impeachment, que poderia passar. Mas o presidente do Conselho é seu amiguinho, aliás, é seu funcionário. Como é que ele vai aprovar um troço desse aí? Como é que o Conselho Deliberativo, que está na sua mão, vai aprovar um troço desse? Ninguém aprova. Ninguém aprova. Aí você falou em credibilidade de gestão nessa mesma entrevista. Que credibilidade é essa? Se o Santos tivesse credibilidade de gestão, o Thiago Maia estava jogando no Santos hoje. O Flamengo não teria exigido a carta, fiança, uma fiança bancária para vender o jogador. Claro que não vendeu. Claro que não comprou o Thiago Maia. Por quê? Porque o Flamengo sabia que não ia receber.
Então ele pediu essa carta. Por que o Flamengo sabia que não ia receber? Porque não, essa credibilidade, essa gestão sua, Marcelo Teixeira, não passa credibilidade para ninguém. Vai tentar contratar um jogador do Cuiabá. Você não contrata o jogador do Cuiabá. Porque você não pagou a última parcela. Foi você que não pagou, Marcelo Teixeira. Você não pagou a última parcela do Joaquim e o repasse do dinheiro da venda para o time do México, que teria que ter sido dado para o Cuiabá, você também não deu. Aí o Cuiabá foi na CRND e conseguiu lá, os caras são benevolentes com caloteiros, e o Santos está pagando a perder de vista, e o coitadinho do Cuiabá não viu o dinheiro. Então, se houvesse de fato credibilidade da sua gestão, o Thiago Maia está jogando no Santos. Você, quando for no Cuiabá bater lá na porta para tentar contratar o jogador, você contrataria, mas não contrata. Porque a sua gestão não tem credibilidade, Marcelo Teixeira. Você vem falar isso pra gente? Ah, tem dó. Vocês acham que a gente é bobo? Você acha que a gente é bobo? Eu não sou. E as pessoas também não são. E a torcida, menos ainda. Você viu o que aconteceu no final do jogo ontem. Quando acabou o jogo, no empate melancólico de 0-0 com o Ceará. Todo mundo te vaiou. Todo mundo te xingou, como você foi xingado. Vergonhosa e humilhantemente, vexatoriamente, dentro da sua casa, na sua universidade, pelas pessoas que lá estavam. E foram palavras pesadas, hein, Marcelo? Não foi assim, Marcelo, bobão, sai do meu peixão, não foi isso. Foi coisa muito pior, você sabe do que você foi xingado. Porque você engana você mesmo, quando você chega em casa e olha para o espelho, você fala assim, a minha gestão é profissional, nós temos credibilidade de gestão. Agora, fala isso com os outros, fala para o torcedor. Agora, você vai falar no Conselho Deliberativo, os caras vão achar que você está certo. Porque todos comem na sua mão. E na rua, quando você falou para mim um dia que quando você passa na rua, as pessoas te apertam a mão, dão um tapa nas costas, dizendo que está indo muito bem, obrigado. Olha, Marcelo, sinceramente, das duas, uma. Ou você está mentindo, dois, ou as pessoas são muito educadas e generosas com você. Porque nas suas costas ninguém fala isso. Todo mundo sabe que a sua gestão é caótica. Caótica. Você, por exemplo, contratou o Caixinha. Se fosse uma gestão profissional, como você disse ser, você não teria contratado o Caixinha. Porque era só olhar o currículo dele. Você não teria contratado ele. E junto com o Caixinha, vieram vários jogadores de quinta categoria, entre eles o Léo Godoy. Você contratou o Pedro Martins. Você foi obrigado a contratar o Pedro Martins, é verdade. Você foi obrigado, porque você precisava de um dinheiro naquela época, naquele momento, para fazer frente a dívidas do Santos. É verdade. Agora, até quando vai esse compromisso? Até quando vai esse casamento com o Pedro Martins? Até o presidente da Federação Paulista de Futebol, o Reinaldo Carneiro Márcio, falar para você, Marcelo, agora você pode demitir se você quiser? É isso? É ele que vai determinar isso? O Tonizeiro que é seu filho? Mas seu filho não tem cargo eletivo? Ele não é eleito para nada. Imagina, o seu filho é uma criança. Ele é uma criança. Como é que o jogador do Santos olha e vê seu filho andando pelo CT? Gente, esse é o presidente do Santos. Gente, isso é um motivo de deboche, Marcelo. Todo mundo fala isso nas suas costas. Eu estou te falando na frente. Porque ao contrário do que você imagina, eu gosto de você. Eu poderia ser mais seu amigo do que você imagina que eu sou. Ou que eu não sou mais, como você mesmo mandou para mim naquela mensagem pelo WhatsApp. Mas porque eu falo para você. Porque o verdadeiro amigo é aquele que fala na cara o que tem que ser dito. Agora, o puxa-saco jamais vai deixar jamais vai te dizer o que tem que ser dito. Porque a vocação dele, esses caras vieram para o mundo para ser puxa-sacos. Existe um séquito de puxa-sacos atrás de você, na cidade de Santos e dentro do Santos Futebol Clube. Talvez essas pessoas digam para você que a sua administração está boa. Não está. Não está coisa nenhuma. Não tem credibilidade, não é profissional, contratou mal, está cheio de jogador que o Santos não deveria ter no elenco agora e tem. Entendeu? Então é isso, velho. E aí você fica falando e que vai reformar a Vila Belmiro. Não para com esse blá blá blá. Você enrola o tempo inteiro. A sua especialidade é enrolar. Você poderia substituir o Rolando Lero na escolinha do professor Raimundo. Você faria o que o Rogério Cardoso fez com brilhantismo. Vocês lembram dele?
o seu Rolando Lero. Aí ele virava e falava assim, amado mestre, e vinha lá com aquele discurso, enrolando. O professor Raimundo, que era o Chico Anísio, né, perguntava para ele alguma coisa, ele dava essas enroladas maravilhosas, eu adoro. Isso era um dos poucos quadros que eu gostava na escolinha do professor Raimundo, era esse daí, do Rolando Lero, adorava. O seu Baltazar da Rocha também gostava, entendeu? Você, Marcelo Teixeira, parece o Rolando Lero, com essa história aí da Vila Belmiro, não sai do papel. Eu não sei quais são o que existe por trás de tudo isso, não sei. Gostaria de saber. Gostaria de saber. Você viu ontem no Allianz Parque? 2.800.000 reais de renda. Imagina se o Santos tivesse um estádio para 40 mil pessoas. Mas não vai ter, primeiro que na Vila Belmiro não vai ser essa capacidade. Porque o Santos prova que pode jogar no estádio desse. Eu às vezes fico nervoso aqui, falo que o Santos, que a torcida desaparece e tal, que 30 mil tá bom. Na verdade não tá bom não, o ideal seria 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Imagina você ter 2.800.000 de renda todo jogo, te sobrando aí 1,5 milhão por jogo. Gente, o Santos parou no tempo, pessoal. Em 2014. O Santos está 11 anos parado no tempo, porque em 2014 o Corinthians inaugurou o seu estádio e daí para o Palmeiras, que reformou o Allianz. E o São Paulo sempre teve o Morumbi. O Grêmio fez sua arena. O Internacional reformou o Beira-Rio por conta da Copa do Mundo. O Atlético Paranaense, idem com a sua arena da Baixada. O Castelão foi reformado. O Mineirão foi reformado. O Fonte Nova foi reformada. O Atlético Mineiro construiu o seu estádio. E o Santos está parado no tempo. O Santos e o Vasco. Não à toa, o Santos e o Vasco, quando você pergunta para todo mundo quais são os grandes que correm o risco de serem rebaixados, eles vão falar Santos e Vasco. Todo mundo fala. Porque são dois times capengas, de gestões ruins. Não tem saída. A verdade é essa. E você fica enrolando, embromando na questão da Vila Belmiro. Não sai do papel. Quando você deveria pensar em organizar o clube para ser vendido imediatamente. Imediatamente. Se tornar uma SAF. Aí você transfere para a SAF essa questão do estádio. Hoje eu estava lá no programa, na Placar TV, o Opinião Placar, que vai todo dia das 11 até 12h30. Então estou lá eu, tá a Isabela Labate, o Quesada, o Flavinho. E estava falando desse negócio de construir o estádio lá na região do ABC, como eu acho que deveria acontecer. Aí a Isabela falou para mim, senhor Mano, o Santos não tem condições de manter 2 estádios, mas não é o Santos que vai manter. Por você construir um estádio lá, quem vai manter é a SAF. Quem vai construir é a SAF. Quem vai manter é a SAF. O Santos mantém a Vila Belmiro. Mas como é que vai manter sem jogo lá? Mas continua tendo jogo lá também. Então, por exemplo, o jogo de ontem, Santos e Ceará, ao invés de ser em São Paulo, esse jogo seria na Vila Belmiro. Mas Santos e Botafogo, que está marcado para a Vila Belmiro, seria no ABC, que é um jogo grande. Santos e CRB, Copa do Brasil, Vila Belmiro. Santos e Bragantino, Campeonato Brasileiro, Vila Belmiro. Santos e Flamengo, ABC. Santos e Corinthians, ABC. Santos e Palmeiras, ABC. Santos e Juventude, Vila Belmiro. Santos e Bahia, Vila Belmiro. Você entende? Você divide, vai dividindo, jogando mais vezes em São Paulo ou na região metropolitana de São Paulo do que em Santos. E com esse dinheiro que tem lá nos Jogos do Santos, você consegue perfeitamente manter a Vila Belmiro. E a SAF mantém o estádio a ser construído. Só que não é nisso que está se pensando. O que está se pensando é em mudar o estatuto para tentar colocar ali alguma cláusula onde você e a sua família, Marcelo Teixeira, muito provavelmente vão tentar se perpetuar no poder do Santos. Então é por isso que todo mundo tem que ficar... O Farinha tem alertado muito sobre isso. Eu acho que tem que mudar o estatuto. Ele é dúbio. Dúbio. Possibilita alguém entrar na justiça e vetar a modificação do Santos de clube associativo para a SAF. Tem que mudar. Agora, o que não pode, o que tem que ficar atento é para saber se ali, de repente, entre vírgulas, tem uma coisa que vai favorecer a família Teixeira. Porque eles são danados. São danados. Eu estava vendo até um comentário, acho que foi hoje mesmo lá no programa do Farinha, no BSS Meio-Dia, uma pessoa escreveu lá, vê se o Marcelo Teixeira faz isso aí com a empresa dele. Porque se fizer isso, ficar sem pagar, inadimplente, pagando salário de metade
o meu amigo Fábio Maradei, assessor de imprensa, falou para mim, senhor Mano, tá tudo em dia, mas é insistente. Muita gente está dizendo que o salário de carteira está em ordem, mas que o salário de imagem está 2 meses atrasado. Quando vai vencer o 3º mês, paga para não dar problema na justiça. Só em relação aos jogadores, atletas brasileiros. Em relação ao Neymar e aos estrangeiros, tá tudo em dia. Perfeito. Aos brasileiros, 2 meses, aí paga. 2 meses sem pagar, aí paga. E aí paga, entendeu? E assim está sendo feito. Tá todo mundo falando isso. Aí esse rapaz falou, vê se ele faz isso lá. Isso é uma porta escancarada para falência. Mas como o Santos não é dele, o Santos é de ninguém, o que não é verdade, o Santos é da torcida do Santos e deveria ser tratado com muito respeito, carinho e cuidado. Marcelo Teixeira faz essas coisas. Entendeu? Aí ele veio também ontem e falou que está percebendo que está surtindo efeito técnica e fisicamente o time. Aonde? Aonde? Depois do jogo de ontem, o Kleber Xavier comemorou no resultado, depois do jogo. Ele não tinha um resultado para comemorar. Sabe o que ele comemorou? O fato de ninguém sair machucado. Ele falou depois do jogo. Hoje, graças a Deus, ninguém se machucou. Porque todo jogo a gente se machuca. Então como é que fisicamente esse time tá evoluindo? Que nem você falou. Tá nada, conversa fiada. Como sempre, tudo que você fala é conversa fiada, Marcelo. É conversa fiada. Tecnicamente, você falou que o time está evoluindo aonde? O Santos não conseguiu fazer gol no Ceará, pô. O Santos tem 3 jogos na mão, porque você estava se referindo ao Kleber Xavier. Não, porque com a mudança de treinador estamos percebendo que está surtindo efeito técnico e fisicamente. Mentira! Na mão do Kleber Xavier foram 3 jogos. 1-1 com o CRB, 0-1 com o Grêmio e 0-0 com o Ceará. Ou seja, em 3 jogos o Santos fez um gol. E todo mundo sabe que o Santos, do meio campo à frente, é bom. Que o problema do Santos reside na defesa. O Santos não faz mais gol. O Santos não faz gol. Um time que tem Tiquinho, Roleiser, Barreal, Soteldo, o Bom Tempo. Outros jogadores eu devo ter esquecido. O time é bom do meio campo à frente. É bom, não consegue fazer gol. Por quê? Porque o técnico é ruim. Como era ruim o Caixinha. E aí você vem falar para mim, para a torcida do Santos, que a gestão é profissional, aonde? Qual é o seu conceito de profissionalismo? Abra o dicionário que você lê e mostra pra gente o que significa para você profissionalismo. Diz pra gente qual é o seu conceito de credibilidade de gestão. Você vai cair no ridículo, porque isso não existe. Profissionalismo não existe. Credibilidade de gestão, já provei, não existe. Se existisse, o Thiago Maia estava no Santos hoje. Por que você não conseguiu contratar o Thiago Maia? Porque você não tem credibilidade na praça, Marcelo. Porque o Santos não tem credibilidade na praça. E o Flamengo falou assim, ou você me paga à vista, ou você arruma uma carta bancária, mas de banco bom. Não vem com banco de 5ª categoria, senão eu vou te vender. Porque senão não é mesmo. Então não tem credibilidade de gestão. O que tem é muita atrapalhada de gestão. É isso que tem. Pessoal, outra coisa que eu queria falar com vocês. Estou preocupado com o calendário do Santos, viu? Estou preocupado com o calendário do Santos. Vocês viram os próximos 4 jogos até o break para o Super Mundial nos Estados Unidos? O Santos vai enfrentar domingo Corinthians, fora. Depois ele vai jogar fora de novo com o Vitória. Depois ele recebe o Botafogo na Vila Belmiro, que poderia ser no Pacaembu, para ganhar dinheiro. E vai jogar fora contra o Fortaleza. Ou seja, 4 jogos. Você acha que ganha do Corinthians? Eu acho que não ganha. Não ganha. Você acha que ganha do Vitória? Talvez um empate. Um ponto. Vocês acham que ganha do Botafogo? Por jogar na Vila Belmiro, por ser o mandante do jogo, talvez empate. 2. Do Fortaleza perde. Fortaleza está num... Só vem de goleada. Só vem de goleada. Então o Santos, que tem hoje 5 pontos, vai a 7. O Santos pode estar entrando no break da Copa do Mundo, do Mundial de Clubes, afundado na zona de rebaixamento. E se bobear, na última colocação. Porque o Sport pode ganhar os jogos dele. Ninguém sabe. O que a gente sabe é que com esse time e com esse calendário que tem pela frente, vai ser difícil pontuar. Vai ser difícil pontuar. Aí o Marcelo Teixeira falou ontem, depois do jogo, o jogo contra o Corinthians é o ideal para a gente sair da crise. Ideal para quê? Ideal para afundar na crise.
Porque eu tô com muito medo do Santos ser goleado. Porque o Santos adora ser goleado pelo Corinthians. Vocês sabem disso, gente. A história mostra isso. A exceção foi a época do Pelé e do Robinho. Nem com o Neymar. No auge do Neymar, o Santos também era freguês do Corinthians com o Neymar. Só não foi com o Robinho e principalmente com o Pelé. Então, o jogo do Corinthians é um jogo bom para sair da crise? Pelo amor de Deus, Marcelo. Pelo amor de Deus. Tenha santa paciência. Tá louco. O Santos é um freguês de caderneta do Corinthians, pô. Só não foi na época do Pelé e do Robinho. Então, eu tô com muito medo do Santos ser goleado. Tô. Agora, se a gente sabe muito bem, é futebol. O Santos pode chegar lá e ganhar o jogo. Pode. É futebol. É futebol. Mas qual é a tendência? A tendência é de derrota. A tendência de goleada? Não, acho que não. Mas pode acontecer? Pode. O Santos adora ser goleado pelo Corinthians. Então, contra o Corinthians, ele veio e deu essa declaração, que é o momento ideal para sair da crise. Claro, se você, eu entendi o que ele quis dizer. Claro, se você ganha do Corinthians em Itaquera domingo, caramba, enche o time de moral. Mas está se apegando aonde para chegar a essa conclusão? No futebol desempenhado, ontem contra o Ceará, foi ridículo. 35 cruzamentos. O time foi montado para jogar a bola na área. Esse é o técnico que você e o Pedro Martins contrataram, Marcelo Teixeira. Esse é o técnico. Foi montado, um time montado com 2 centroavantes, para chegar o jogo inteiro cruzando bola na área. 35 cruzamentos. O Santos teve 65 minutos de posse de bola. 67. 35 cruzamentos, era praticamente todo o ataque cruzando. Olha o futebol que o Santos mostrou. E tendo bons jogadores na frente. Entendeu? Outra coisa, voltando aí na questão do Marcelo Teixeira, que ele falou que os transfer bans são inerentes a outras gestões. Mentira! Porque o Rueda contratou o Basso, o Rueda contratou o Jean Lucas, o Rueda fez outras contratações, mas ele não pagou à vista. E nem disse que ia pagar à vista. Muitas parcelas caíram na sua gestão, Marcelo. Ou parcelas da gestão dele que não foram pagas, que você deveria ter pago. Se não for a sua gestão profissional, se a sua gestão é profissional, você tem que honrar as dívidas. Aqui em casa, graças a Deus, não tem dívida não. As que tem eu estou pagando. Quer dizer, eu tenho dívidas, mas as dívidas que eu tenho, eu pago. Se eu percebo que não dá para pagar, eu piso no freio. Você não faz isso. Você está falando agora que na metade do ano vai ter novas contratações. Da onde? Você vai endividar mais aí no Santos? É isso? Aí você vai dizer, mas jogador vai sair também. Quem que vai sair? O Verón? Você vai devolver pro Porto? Tomara que você consiga. O Furk? Você vai tentar negociar? Tomara que você consiga. O Basso? Você vai tentar negociar? Tomara que você consiga. O Léo Godoy? Você vai conseguir? Tomara que você consiga. Vocês acreditam? Eu não. Só uma informação para vocês, gente. Eu sou amigo do Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza, tá? Eu converso com ele bastante pelo WhatsApp. Eu perguntei para ele, porque isso aí eu vi lá no blog do meu amigo Farinha. No YouTube dele, lá na live dele, do BSS Meio Dia, de que ele ouviu, ou não sei, alguém passou informação para ele, de que o Fortaleza tentou contratar o Furk. Na hora, eu mandei uma mensagem pro Marcelo Paz. Ele falou assim, não procede. Em nenhum momento tentamos comprar o Júlio Furk do Santos. Ele me falou isso, tá? Tô só passando o que ele falou, tá? De repente ele também pode estar blefando, mas só você olhar o perfil, o caráter do Marcelo Paz, você vê que ele é um cara diferenciado. Que eu gostaria muito que ele presidisse a nova liga do futebol brasileiro, porque esse cara é sério. Então eu acho que ele tá falando a verdade. Quando eu perguntei para ele, o Furk, vocês tiveram interesse? Ele falou assim, não tivemos, não procede essa informação. Tá? Mas a ideia é vender, se livrar do Verón, se livrar do Furk, se livrar do Basso, se livrar do Léo Godoy e por aí vai. E outra coisa, devolve o David Washington. Devolve o David Washington. É um salário a menos para pagar. O Chelsea paga uma parte. O Santos paga outra, com certeza. Tem lá o Lucas Meirelles. Vocês viram o David Washington? Gente, sinceramente, já falei para vocês ontem no vídeo. Torno a dizer agora. Não me conformo vocês não verem como o Tiquinho rende pro time, gente. Não me conformo. Não é possível, acho que sou eu, tô errado. Quer dizer, deve ser eu mesmo, porque todo mundo marcha de um jeito, eu marcho do outro. Então, quer dizer, provavelmente quem tá marchando errado sou eu. Porque está todo mundo marchando assim, mas eu não consigo ver esse jogador ruim que vocês falam, não. Não consigo. Eu acho o jogador muito importante.
muito importante, que leva preocupação para a zaga adversária, protege bem a bola, é rápido e objetivo nos passes, ele recebe a bola, recebe e passa, recebe e passa, recebe e passa, o tempo inteiro. E tá lá dentro finalizando. E outra, bate pênalti bem. Bate pênalti bem. Então, devolve o David Washington. Vocês viram o que ele fez no final do jogo lá? Pô, fresquinho, 20 anos de idade, dá um tapa na bola e sai correndo, deixa o back para trás. O cara que tava lá desde o começo do jogo, o tal do William Machado, chegou na frente junto com ele, deu um carrinho na bola e ele perdeu o gol. Devolve o David Washington, assim como o Veron. Nós temos o Matheus Xavier. Não é possível que o Kleber Xavier não relacione o Matheus Xavier e coloque o Gabriel Veron no banco e ainda, por cima, o coloque para jogar. Não dá mais, gente. Chega. Chega. Esse Matheus Xavier é um menino que já mostrou que tem potencial. Bota o menino para jogar, caramba. Pra que vai ficar dando chance para essa jamanta desse Veron? O jogador que nem do Santos é. Devolve essa jamanta logo. Tenta fazer alguma coisa com ele. Mas não. Ficam lá insistindo. Não só não tendo devolver, mas insistem. E em nome disso, fecham porteiras, portas, passagens importantes para o Matheus Xavier. Entendeu? E voltando ainda aos transferbans. Tá? Então, como eu estava falando, parte dos transferbans, de parcela do Jean Basso, o Marcelo Teixeira tinha que ter pago. Parte de parcela do Jean Lucas, o Marcelo Teixeira tinha que ter pago. Joaquim não foi pago. Jair, negociado com o Botafogo, tinha que pegar 20% desse dinheiro que entrou, nessa primeira entrada de dinheiro, aporte, tinha que ter dado para o Jair. Não deu. Jair já falou que vai na FIFA. Então, gente, esse é o estado em que o Santos se encontra. Falei demais, né? Espero que vocês tenham curtido. Só isso. Vocês curtiram, para mim valeu. Mas o que eu falei pelos cotovelos, eu falei. Acho que todo mundo gostaria de falar, né? Espero ter falado aqui o que vocês gostariam de dizer também. Tá bom? Tenham acompanhado os comentários, vocês sabem muito bem disso. E continue comentando, tá? Continue comentando, dê sua opinião e me digam o que vocês estão achando de tudo isso que está sendo feito no Santos. Só para encerrar, Marcelo Teixeira, e ninguém perguntou para ele. Estamos obtendo recursos da FIFA na negociação do Basso junto ao Arouca. Que recurso é esse? Dinheiro? Estamos obtendo recursos da FIFA na negociação do Basso junto ao Arouca. Que recurso é esse? Marcelo, dá para você explicar isso pra gente? Que você tem um dom de falar e não dizer nada.